meus queridos irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos para mais um tempo com a palavra. Eu sou o pastor Joaquim Dias, pastor da Igreja Batista em Santa Cruz, que fica aqui no 3º Distrito de Nova Friburgo. Eu quero agradecer a você por estar participando comigo desse canal, desse momento, e a minha oração sincera é que você esteja sendo abençoado com as reflexões que nós temos feito aqui semanalmente. Temos trabalhado o livro de Jonas, fazendo meditações devocionais nesse livro, e quase que verso a verso. Então eu convido você, se ainda não assistiu aos demais vídeos, né? Nós começamos no capítulo 1, estamos agora no 3, então você pode, se quiser, dar uma explorada aí no canal e dar uma olhada nos vídeos anteriores para ter uma noção geral de tudo que já falamos no livro do profeta Jonas. Fica o convite também para que, se você não for membro da Igreja Batista em Santa Cruz, onde sou pastor, faça uma visita. Venha nos conhecer de perto, venha adorar e servir ao Senhor Jesus com esse grupo de irmãos que amam a Cristo e amam a palavra de Deus, e que eu tenho certeza são irmãos muito especiais que podem receber você com carinho e podem ajudar você no seu crescimento da palavra do Senhor, do conhecimento de Cristo. Bom, vamos então à nossa reflexão de hoje, e o tema de hoje é o maior milagre. Está baseado em Jonas, capítulo 3, versículos 3 a 5, e diz assim: E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Bom, certa vez ouvi de um pregador, durante um sermão, ele afirmar que já havia visto Deus transformar porco em gente. Ali, sentado no templo, algumas pessoas começaram a rir, porque é uma frase estranha. Outros ficaram até assim meio assustados com aquela revelação. Então aquele pregador explicou mais ou menos assim: eu era um porco, vivia nas sarjetas quase todos os dias, sempre muito embriagado. Era tão sujo, tão porco, que era expulso do bar quase que sempre onde eu tomava as minhas cachaças. Mas Cristo entrou em minha vida e fez o milagre da transformação de porco em gente. Hoje eu sou um crente em Jesus, me formei um advogado, passei a cuidar bem da minha família e Deus mudou a minha vida. Queridos, não se pode mensurar o que Deus deseja fazer com as pessoas. O que Deus faria com a humanidade, por exemplo, se ela em sua totalidade resolvesse obedecer ao Senhor, obedecendo a sua palavra. Não se pode mensurar, por exemplo, o que Deus faria por meio de uma igreja se todos os membros daquela igreja resolvessem, de fato, a obedecer ao Senhor, ao cumprir a sua palavra. Jonas tinha uma mensagem para pregar a uma cidade pervertida, violenta e idólatra. O profeta não queria confrontar Nínive com a mensagem de Deus. Talvez com uma ideia nacionalista, patriota no seu coração, pensando algo do tipo: se a capital da nação, que é a maior inimiga do meu povo, poderá ser destruída por Deus por causa do pecado dela, então é melhor que eu não pregue a ela e deixe Deus destruí-la. Jonas, como sabemos, fugiu da presença de Deus para não cumprir essa tarefa, mas Deus foi atrás de Jonas. Não há como se esconder de Deus. Jonas foi jogado no mar, engolido por um grande peixe, orou agradecido pelo livramento e foi vomitado na praia. Provavelmente no mesmo local, talvez na mesma praia de onde ele havia partido. Ali, ainda na praia, Jonas recebe a mesma ordem de antes. Como um pai que ama seu filho e quer ensiná-lo a obedecer, Deus insiste que Jonas cumpra a mesma tarefa. Desta feita, depois da disciplina sofrida, Jonas decide pela obediência. Os sentimentos não mudaram em relação a Nínive, mas ele aprendeu mais sobre Deus nessa experiência.
O verso 3 começa com Jonas obedecendo e indo a Nínive. E aqui se marca um reinício. No capítulo 1, versículo 3, Jonas desobedeceu. No capítulo 3, versículo 3, Jonas obedeceu ao Senhor. Algo mudou. Jonas não quer mais testar a paciência de Deus. Nínive era uma cidade muito grande, com centenas de milhares de pessoas. Não se sabe se os 3 dias necessários para passar pela cidade fosse para percorrer cada rua e cada bairro, ou apenas para contornar a cidade, ou passar por meio dela em linha reta. O fato é que Jonas andou pela cidade durante um dia e começou a pregar. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Essa era a sua mensagem. 40 parece ser um número na Bíblia relacionado a provas e julgamentos. Lembra que o dilúvio durou 40 dias e 40 noites? Israel ficou 40 anos no deserto. Particularmente, eu não creio que Jonas só dissesse estas palavras, mas a parte importante que a gente encontra no verso 5 é que ele começa afirmando que os ninivitas creram em Deus, o que pressupõe que deviam ter tido algum tipo de instrução sobre Deus. De qualquer forma, um homem sem qualquer motivação para pregar, um homem cuja vontade era ver o alvo da sua pregação, no caso aqui o povo de Nínive, completamente destruído por Deus, vê agora toda a população de uma cidade imensa se converter. Em Atos 2, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, quase 3.000 pessoas se converteram. Mas Jonas viu algo em torno de 600.000 pessoas se arrependerem e crerem em Deus. O que aconteceu com Jonas nunca houve, nem antes nem depois, em toda a história, no que diz respeito à quantidade de pessoas se arrependendo e crendo em Deus num só momento. Esse é o maior milagre de todos os tempos. Como alguém sem qualquer vontade de pregar, sem qualquer amor por um povo, prega-lhe a palavra de Deus e todo o país se converte. Bom, não há como explicar a salvação. Talvez a maior palavra que possa defini-la seja milagre. Esse é o grande milagre do livro de Jonas. A salvação de uma pessoa, de qualquer pessoa desse mundo, e agora eu estou falando para os nossos dias, sempre é um milagre. O que essa porção de Jonas nos ensina é que, não importando os nossos sentimentos em relação às demais pessoas, Deus quer salvá-las. E Deus quer nos usar para esta missão de pregar a sua palavra e de oportunizar a salvação mediante a fé. Isso acontecerá quando todos formos obedientes a Ele e pregarmos sua palavra. Ainda que sejam pessoas difíceis, com quem seja difícil um relacionamento, Deus nos manda pregar o Evangelho de Jesus Cristo a estas pessoas. E você e eu não podemos desobedecer. Deus ainda quer fazer este que é o maior milagre na vida dos seus parentes, amigos, vizinhos, conhecidos, desconhecidos, pessoas de perto ou pessoas de longe. Talvez você olhe para algumas pessoas e, pela situação da vida delas, você diga que são parecidos com animais. Mas lembre-se que Deus ainda transforma porco em gente. No entanto, a pregação para que esse grande milagre aconteça depende de mim, depende de você, que conhecemos a Cristo, que somos salvos por Jesus e que temos a missão de pregar a palavra. Veja que a pregação é algo importantíssimo, porque Deus não desiste de nós, porque Ele não vai mandar anjos fazer isso, Ele vai mandar a igreja, o seu povo. Deus continua gracioso. Deus quer repetir o milagre da salvação na vida de todos os pecadores que, nesta condição, são inimigos de Deus, mas que, quando ouvem o Evangelho, terão a chance de se arrependerem, de crerem em Jesus, que na cruz morreu para salvá-los. Será que Deus pode contar com você para pregar a mensagem que Ele lhe deu nas Escrituras? Eu quero convidar você, meu irmão em Cristo, a orar a Deus,
agradecer ao Senhor pela salvação que você recebeu em Cristo Jesus. Ele salvou você e lhe garantiu a vida eterna. Mas agora assuma com Deus o compromisso de compartilhar a mensagem de Cristo a todas as pessoas que Deus colocar perto de você, ainda que não haja motivação na sua vida para isso. Não fuja da sua missão. Creia, Deus fará o milagre da transformação de vidas por meio da sua palavra pregada por você. Nós apenas pregamos, essa é a nossa missão. Lembre-se de que a salvação pertence ao Senhor. E você, querido amigo que está me assistindo, que ainda não crê em Jesus, arrependa-se dos seus pecados, reconheça o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário como pagamento pelo seu pecado, creia que ele morreu e ressuscitou e por isso pode lhe conceder perdão e vida eterna com Deus. Receba Jesus agora como seu Salvador e Senhor. Convido você também a orar comigo nesse momento. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor esse privilégio de estudar a Tua Palavra e de poder fazer isso, ó Deus, nesse tempo em que a gente escolheu para estar na Tua presença. E agora, Senhor, nós queremos agradecer a salvação que o Senhor deu a cada um de nós, esse grande milagre da transformação da nossa vida, que tirou de nós o medo da morte, da destruição e colocou em nós a esperança da vida eterna. Tira de nós as preocupações com as coisas da vida e coloca em nós a ocupação da mente em coisas espirituais, em coisas grandiosas. Olhamos então para a nossa vida, para as nossas coisas aqui, ó Deus, na perspectiva da eternidade, sabendo, como disse Paulo em 1 Coríntios 15, 58, que o nosso trabalho aqui não é vão no Senhor, porque há vida após a morte. Ó Pai, nós agradecemos por essa salvação, mas entendemos a nossa missão de pregar. E nós pedimos que o Senhor desperte cada crente, cada pessoa que te ama, que te conhece, que já creu em Jesus, que é um salvo por Ele. Que essa pessoa seja alguém que compartilhe a sua fé, que entenda a sua missão de evangelizar. Ó Deus, ajuda-nos, por favor, para que tenhamos condições de forma diferente da de Jonas no capítulo 1, sejamos como Jonas no capítulo 3, dispostos e disponíveis para obedecer a tua ordem, ao teu chamado de pregar o evangelho a toda criatura, a toda pessoa que a gente encontrar. Também peço pelos meus amigos que estão assistindo esse vídeo, que ainda não creram em Cristo, que o Senhor lhes fale o coração, que essa seja a oportunidade, que eles recebam a Jesus, creiam nele como Senhor e Salvador de suas vidas, decidam viver para Ele, procurem, ó Deus, uma igreja, a nossa está à disposição, para que a gente possa ajudá-lo a entender o que é viver para Jesus. Ó Pai, continue abençoando as nossas famílias, nossos irmãos e amigos, nossos familiares, nossos vizinhos, nossas comunidades. Permita, ó Deus, que nesse tempo de pandemia nós possamos nos voltar para o Senhor, com um coração contrito, arrependido de pecados, consciente de que toda a vida vem do Senhor, toda a proteção então pertence ao Senhor também. E nós agradecemos pela preservação daqueles que o Senhor tem permitido continuar aqui. Pedimos pelo consolo das famílias que o Senhor tem levado aos seus parentes. Que o Senhor possa sustentar a cada um. E aqueles que estão enfermos e doentes, se o Senhor deseja curá-los, ó Deus, esse é o desejo do nosso coração. Nós pedimos, manifesta o teu poder, graça e misericórdia nestas vidas, curando-os, para que eles possam voltar às suas casas e glorificar o nome do Senhor. Te agradecemos, Pai, por esse tempo juntos. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Muito obrigado por você participar comigo aqui de mais esse tempo com a palavra. Eu lembro a você que todo domingo às 9 da manhã e às 19 horas nós temos de manhã a Escola Bíblica Dominical, 19 horas o culto no canal da Igreja Batista Santa Cruz, que você pode procurar no YouTube e vai encontrar. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus ajude você a superar as dificuldades, a vencê-las pela graça e misericórdia do Senhor. Peço a você também, que se ainda não é inscrito no canal, faça isso, se inscreva, compartilhe o vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas com a reflexão da palavra, curta, que é importante para a gente manter aqui
esse canal aberto, tá bom? Que Deus abençoe você. Até mais. Até a próxima semana.